Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 30 de abril de 2021. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre. Vera Galante, de Brasília. Rogério Schmidt, de São Paulo. Bom dia, Vera. Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aproveitando, se você ainda não seguiu o nosso canal no YouTube, siga, clica no sininho, acompanhe para saber das novidades tão logo os nossos vídeos sejam publicados. Vera, Rogério, vamos começar hoje falando de Estados Unidos, afinal de contas, completando 100 dias da administração de Joe Biden e Kamala Harris. Lendo muitos analistas, enfim, é o assunto que se comenta bastante na mídia internacional e até mesmo na mídia nacional. O que dá para perceber, ou pelo menos é essa a sensação que eu tenho e a leitura que eu faço, é que nesses primeiros 100 dias, internamente, domesticamente, o governo de Joe Biden está andando bem. Na parte econômica, tem um pacote gigantesco tramitando já no Congresso, para uma recuperação econômica, tentando tanto colocar os Estados Unidos de volta ao seu funcionamento pleno na economia, mas também, e isso é muito interessante, com uma pegada verde bem legal, tentando buscar iniciativas mais sustentáveis. Nós temos também a questão que foi crucial no início do mandato e foi um dos principais motes de campanha de Joe Biden, que é a vacinação. Então, você tem os números de vacinas aplicadas nos Estados Unidos muito superiores àquelas promessas iniciais de campanha. Se eu não me engano, falava algo como 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias, já dobrou essa meta e já superou, se eu não me engano. O que, de um modo geral, é muito positivo. E tem aí um probleminha que também vinha já da administração Trump, que é a questão da imigração. Mesmo com todos os cuidados e com tudo positivo, a pressão sobre o governo Biden na questão da imigração segue forte, com uma grande onda de imigrantes parados na fronteira com o México. Não se fala mais em muro, mas tem essa pressão crescente dentro da sociedade atualmente nos Estados Unidos. Em termos de política externa, e aí é um pouco mais a minha praia, onde eu navego um pouco mais de tranquilidade, Joe Biden segue uma política externa mais dura do que todos esperávamos, ou de que a maioria dos analistas esperava. O retorno ao multilateralismo, ao palco dos Estados Unidos, no diálogo internacional, é algo evidente, mas, ao mesmo tempo, você tem uma postura com a Rússia muito mais severa do que, por exemplo, tinha Trump, e sanções já sendo aplicadas. Você tem uma postura com o Irã também um pouco mais dura, e com a China. A gente não vive um momento de tensões comerciais tão elevado ou tão noticiado como no passado, no governo Trump, mas com fortes pressões do governo Joe Biden, principalmente em relação a direitos humanos, e aí aos povos uigures, a questão de Taiwan, Hong Kong, são assuntos que volta e meia voltam à tona, e com uma firmeza um pouco diferente daquilo que se esperava do Biden candidato. E, por fim, a questão climática, que vem ganhando relevância. Nós tivemos recentemente a cúpula do clima, que é uma atuação muito forte do governo, é uma marca muito presente da política externa de Joe Biden nesses primeiros 100 dias. Bem rapidamente, eu acho que é isso dos 100 primeiros dias. Certo, eu só queria pontuar o seguinte: Obama foi o presidente que mais deportou imigrantes ilegais. Então, eu não vejo muita diferença de lá para cá. Só que Trump fazia tudo um espetáculo público. Muro, isso e aquilo. Biden e Obama trabalhavam com igual dureza, aliás, com mais firmeza, mas com menos espalhafato, vamos dizer. Era uma coisa mais
mais burocrática, vamos dizer assim, se litúrgica. é que isso pode ser. Quanto à vacinação, nos Estados Unidos, eles já estão vacinando todas as pessoas de 16 anos e acima, ou seja, a população que transmite e que contrai Covid, a maior parte da população tem direito à vacina agora. A vacina não é obrigatória, mas a adesão à vacina é significativa. Brasil está vacinando ainda a população, em média, de 60 anos acima, quer dizer, vai demorar muito até chegar aos 16 anos, se é que vai chegar, apesar que agora estão comprando mais vacinas, estão chegando lotes maiores, mas, mesmo assim, não o suficiente para atingir toda a população de 16 anos acima. Então, só essa a diferença que eu queria pontuar aqui nesses 100 dias. E deixa eu acrescentar também um dado aqui de opinião pública, né? A popularidade do presidente Biden nas pesquisas está ali por volta de 52%, 55% de aprovação nesses primeiros 100 dias, né? Isso é mais de 10 pontos acima do que estava a popularidade do ex-presidente Trump no mesmo período, né? Então, o Biden está partindo de um patamar mais alto do que o Trump partiu. Mas é interessante que continua, né, a divisão do eleitorado americano, né? O partidarismo continua muito forte, né? Essa taxa de apoio ao Biden após 100 dias é maior que a do Trump, mas se você pegar todos os presidentes desde o final da Segunda Guerra Mundial para cá, ela só supera a do próprio Trump e a do Gerald Ford, nos anos 70. Então, comparativamente, historicamente falando, né, o Biden também não dá para dizer que ele está surfando assim, na popularidade. Entre os eleitores republicanos, só 13% apoiam o governo Biden. E se você for olhar 4 anos atrás, entre os eleitores democratas, só 13% apoiavam também o governo Trump, né, no mesmo período, né? Mas, enfim, os Estados Unidos claramente estão numa nova fase, a gente já falou bastante sobre isso, já escreveu um artigo, a Vera já escreveu um artigo sobre isso, né? Exato. E no contexto global, né, Rogério, esses 100 primeiros dias também é algo visto como positivo pelos países, né? O sistema internacional, de um modo geral, vive essa renovação do multilateralismo que é muito produtivo. Embora nós estejamos num momento muito complexo e complicado da pandemia em diversas partes do mundo, e aí a gente pega a Índia também como exemplo, e até mesmo aqui no Brasil. Já pegando o gancho de pandemia, Vera, Rogério, politicamente, socialmente, como que a gente pode ver a evolução da pandemia nessas últimas semanas? Saiu das nossas principais manchetes nas últimas semanas por diversos acontecimentos, principalmente no Congresso e no Executivo, mas que a pandemia continua, né? Não acabou. Na verdade, a pandemia continua firme e forte, infelizmente. Já passamos de 400 mil mortes, pessoas, famílias enlutadas, ou 400 mil CPFs cancelados, dependendo do ponto de vista. CPF cancelado é uma coisa muito fria, mas pessoas perderam entes queridos. E a gente vê Covid acontecendo à nossa volta, muitos, felizmente, sobrevivem, mas é uma coisa que virou quase que rotina. Agora, tem coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo. O Brasil está passando por uma crise de saúde pública. Dengue aumentou do ano passado para cá, o número de infectados por dengue. Aumentou do ano passado para cá, em 33%, os infectados por chikungunya. A gente deixa de falar, parece que isso aí acabou, né? Mas não acabou, está aí, e está aí quase que competindo com a Covid. Quer dizer, a gente tem outras doenças, a gripe também. Agora está em plena vacinação de gripe. As pessoas esquecem dessas vacinas e vão só da Covid. É necessário, tudo é necessário. Então,
o Congresso acaba de começar a aprovar quebra temporária de patentes de vacinas, de medicamentos, etc. Já aconteceu isso antes, com o ex-ministro Serra, quando era ministro da Saúde, e agora, possivelmente, novamente. Desculpa, Rogério? Não, só para registrar, tem também essa questão aí da vacina russa, né, da Sputnik V, né, que vários estados, alguns municípios já fecharam aí compras de lotes, mas a Anvisa parece que não está querendo aprovar, né? Está uma disputa aí entre o laboratório russo, talvez o governo russo por detrás também, e o sistema sanitário brasileiro, né? Que é bem interessante, me parece, que as estimativas do Ministério da Saúde de prazos, cronogramas de vacinação levam em conta a chegada dessa vacina, né? Que por enquanto ainda não está liberada, não. Ontem parece que chegou um lote aí da vacina da Pfizer, né? No final de semana tem acho que 1 milhão de doses, né? Acho que no final de semana mais 4,5 milhões aí de doses da vacina do consórcio COVAX, né? Da OMS. E aqui em São Paulo tem também o anúncio, né? do governador Dória do início da produção da Butanvac, né? Que é a vacina que usa 100% nacional, né? Que também ainda não está autorizada pela Anvisa, né? Então, estamos aí num momento mais crítico ainda da pandemia, né? Mas as taxas de vacinação no Brasil continuam muito baixas em termos relativos, né? Já passamos, acho que, de 45 milhões de vacinados, pelo menos a primeira dose, né? Mas isso é 20% da população, né? É um número muito baixo ainda na comparação com outros países. E lembrando que pouca gente, quer dizer, muitas pessoas não voltam para a segunda dose. Eles tomam a primeira, não tomam a segunda. Então, esse número aí de imunizados vai cair, porque o número de vacinados da primeira dose não quer dizer que vai ser imunizado lá para frente. Então, é grave isso. Agora, tudo aqui, antigamente, acabava em pizza, agora acaba no judiciário, né? Tudo vai para o STF, acaba no STF. Então, a gente está vendo, inclusive, a Sputnik com a ameaça do fabricante de processar o governo brasileiro por não liberar a Sputnik, né? Então, tudo acaba na justiça. Eu acho importante também, né, registrar, essa semana foi instalada, né, no Senado a CPI da Covid, né, a CPI da pandemia, deu o que se esperava, o presidente, o senador Omar Aziz, e o relator é o senador Renan Calheiros, né? E já foram aprovadas aí as primeiras convocações de autoridades para prestar depoimentos na CPI. Então, na semana que vem, nós vamos ter o depoimento dos ex-ministros da Saúde, né, o Mandetta, o Teixe e o Pazuello, né? Estão todos agendados para a semana que vem. E também o depoimento do atual ministro da Saúde, o Queiroga, e também do presidente da Anvisa, né? Então, a semana que vem já promete ser aí uma semana com algumas notícias importantes nessa área, né? Porque vai começar claramente a pressão aí sobre o governo Bolsonaro, né? A reação do governo nesse pouco mais de um ano de pandemia a todo esse quadro desolador, né, que a Vera descreveu aí no início, né? E falando em justiça, a relatoria do senador Renan Calheiros já começou com protestos esperados. O Planalto nunca quis Renan Calheiros, primeiro houve um questionamento aqui na Justiça Primeira Instância, em Brasília, um juiz deferiu, concedeu a liminar, que Renan não poderia relatar. No mesmo dia, o Senado falou que não, o regimento era aquele, não estava fazendo nada errado, então que não obedeceria. Ao mesmo tempo, o TRF-1, né, aqui a instância superior, derrubou a liminar do juiz de primeira instância, foi para lá no Supremo, e ontem o ministro Lewandowski disse que Renan podia relatar à comissão.
Realmente, gostando ou não do senador Renan Calheiros, foi tudo de acordo com o regimento do Senado. Ele foi eleito para relatar. Pronto. E ele promete. Então, essa é uma derrota do governo, que já listou uma declaração de culpa, ele já fez antecipadamente os 22 ou 23 pontos dos quais ele precisa se defender, ainda antes de ser interpelado pela CPI. Mesmo assim, vamos lá. E isso provocou o ministro Ramos tomar vacina escondido, né? Porque não podia. Que também vai ser colocado na CPI para explicar isso aí. Vai, Luiz, vai. Só para complementar, né, Rogério Vera, essa questão da CPI, eu até escrevi um artigo para o blog da Empower essa semana falando um pouquinho do que esperar dela, né? E infelizmente serão algumas semanas, podendo se estender ainda mais, algumas semanas de grande instabilidade política que vai acabar afetando e extrapolando para outras áreas também, num momento muito importante da pandemia, onde os esforços dos três poderes deveriam estar focados em resolver a crise sanitária. A Vera colocou, e essa crise sanitária ela não é apenas de Covid-19, a Covid-19 é um dos principais problemas, mas tem dengue, tem chikungunya, tem um monte de outras mazelas que afetam diretamente a população, e preocupados também na questão econômica, de recolocar o país nos níveis de crescimento, porque tem uma população gigantesca que dependeu no início, no ano passado, de auxílio emergencial, que foi reduzido, que ficou boa parte do final do ano passado, início desse ano, sem auxílio emergencial, e que começa a passar fome, que comércios fechados, indústrias fechadas e com um nível de produção reduzido, mas os holofotes vão ficar em cima dessa CPI, que vai esclarecer muita coisa que é importante, que é necessária, mas que, historicamente, no país, ela acaba levando muito mais atenção por parte dos poderes e envolvimento dos três poderes, e isso vai acabar diminuindo o ritmo dos trabalhos, tanto no Congresso quanto do Executivo preocupado com a defesa, né, do governo na questão da CPI. Então, teremos pela frente, aí já até adiantando o que esperar da semana que vem, algumas semanas para ficar de olho sobre como, de fato, o governo vai se movimentar, como, de fato, o Congresso vai se movimentar com outras tantas questões importantes. E aí eu já deixo o gancho, Rogério, porque a gente teve reforma administrativa, reforma tributária, reforma administrativa na pauta de atenção. Nós tivemos agora o orçamento aprovado, já começa a repensar o orçamento de 2021, e tudo isso vai acabar entrando nesse bolão da CPI também. Só para esclarecer, né? O prazo de funcionamento da CPI é de 120 dias, né? 4 meses, mas com possibilidade de renovação do período, né? Então, tem uma chance grande aí dela entrar em 2022, né? Pelo menos no comecinho de 2022, né? Mas só para deixar para falar português claro, né, e já vou depois falar aí os destaques para a próxima semana, o risco está associado à CPI não é impeachment, por exemplo, do presidente Bolsonaro. Acho que ninguém está trabalhando com esse cenário, né? A não ser aí, né, os discursos mais exaltados, mas acho que ninguém acredita que a CPI possa produzir, por exemplo, um processo por crime de responsabilidade. Não é isso. Eu acho que a questão aí é que o presidente Bolsonaro já está numa trajetória de declínio de popularidade nas pesquisas, né? E a CPI pode alimentar, né, essa trajetória, né, e fazer com que o presidente Bolsonaro fique ainda menos competitivo na eleição presidencial do ano que vem, né? Mas, enquanto isso, como o Luiz lembrou bem aí, essa semana o governo anunciou um acordo aí
com o presidente da Câmara para destravar a tramitação da reforma tributária e da reforma administrativa, né, que são dois projetos aí do Ministério da Economia que ficaram parados durante muito tempo. A ideia da reforma tributária é dividir em 4 partes e começar primeiro pela unificação da PIS e do COFINS, aquele novo tributo lá, CBS, né? Parece que pode ser apresentado na semana que vem o relatório dessa proposta, né? Desse primeiro item da reforma tributária. Vamos esperar, né? Porque acho que até agora ainda não combinaram com o relator do projeto. É só um anúncio entre a cúpula do Executivo e a cúpula do Legislativo, né? E antes da reforma tributária, a ideia seria votar também a primeira reforma administrativa, né? Que seria a reorganização aí da carreira do serviço público, não para os atuais funcionários públicos, mas para os novos que forem sendo admitidos, né, a partir do momento da aprovação. Vamos aguardar. São 2 temas aí de muito interesse, né, pelo setor privado também, né, pelos investidores. Vamos aguardar se semana que vem vamos ter mesmo relatório da reforma tributária, por exemplo, ou não. Se sair o relatório, é um bom sinal. Se não sair, foi só fogo de palha. Deixa eu fazer uma correção no que eu falei agora mesmo. Eu falei que chikungunya aumentou 33% do ano passado para cá. Não está correto. Aumentou 33 vezes. São 33 vezes mais vítimas de chikungunya, mais contaminadas por chikungunya do que 2020. Então, o dado está bem errado. Mas, enfim, 33 vezes é muito mais sério. De um cenário só um pouquinho pior. Já parecia sério, né? Mas eu queria também só dizer mais uma coisinha. Você falou das reformas econômicas, da tributária, desculpa, administrativa e tudo. O problema é que o ministro Guedes está cada vez perdendo mais a credibilidade. Ele foi gravado falando bobagem sobre a China. Hoje sai no jornal que ele falou que o FIES é um problema, até o filho do porteiro passa com nota 0. Outro dia, o problema foi que empregada doméstica viaja para Miami. Ele falou também da aposentadoria, que o problema é que o pessoal está morrendo cada vez mais tarde, a gente não aguenta. Quer dizer, o que é uma boa notícia, a longevidade e tudo mais, é um problema. Então, quanto antes morrer, melhor, porque daí o Brasil sai do problema mais rapidamente. Então, isso aí é um fator de risco também, além da instabilidade que vai aumentar a partir da CPI, da Covid e outros temas também perigosos. Eu acho que nós vamos viver um período de turbulência. O ministro Guedes claudicando, mas não cai, mas também não tem tanto apoio empresarial mais. Quem conversa com o empresariado é o presidente da Câmara. Então, assim, ele ele tem protagonismo o que Rodrigo Maia também tinha quando era presidente, mas Guedes tinha muito mais. Agora, ele não é a pessoa que eles recorrem com mais frequência. Eu acho que nós temos um período de crise aí pela frente, de crises institucionais importantes. Então, o ministro Guedes, como diz o Rogério aqui, ele não cai. Mas ele é extremamente teimoso, ele também não sai. Então, vamos ver até onde a corda aguenta. E não entrega muito resultado também, né, Vera? Não. Ele entrega retórica. O trilhão dele está esperando para acontecer. Guedes entrou como um super-ministro, né? Assim como o Moro. O Moro saiu e o super-ministro Guedes virou ministro Paulo Guedes. Gente, semana que vem, acho que naturalmente os nossos olhos ficarão na CPI da Covid, é o que já movimenta bastante a pauta política nacional. Algum outro fato ou acontecimento para ficar de olho e de destaque na semana seguinte?
Eu acho que a gente já falou, mesmo que indiretamente, o que vem por aí, né? Eu acho que a crise anunciada, a instabilidade anunciada, instabilidade não quer dizer que cai o governo, nada disso. Instabilidade quer dizer que a gente tem incerteza do que vai acontecer. Então, eu acho que essa crise de certeza vai se instalar junto com a CPI e outros fatos que estão nos rondando por aqui. Acho que o destaque para a semana que vem, o Luiz vai falar dele agora, é um anúncio aqui interno, né, do Empower Connection, né, Luiz? Eu ia esquecer completamente, ainda bem que vocês não deixam. Muito obrigado, Rogério. Gente, semana que vem, Empower Connection especial em comemoração a 1 ano do programa. Então, fiquem ligados, acompanhem, porque para a gente será muito especial e tenho certeza que para você que nos acompanha já há 1 ano também será. Isso mesmo. Então, Passou, Vera, falei e não escutei o Rogério. Não, eu disse que passou voando, né? Já, quem diria, né? 1 ano já de programa. Exatamente. 1 ano toda sexta-feira, que legal. Gente, ótimo final de semana, aproveitem, descansem e até semana que vem. Tchau, Vera, tchau, Rogério, tchau, gente. Então, Abraço, final de semana.